Fala pessoal, Renato Rosa de volta e agora para fechar o último pilar dessa sequência de aulas sobre os 5 pilares da inteligência emocional. E agora eu venho falar sobre relações interpessoais. Olha só que interessante. Quanto mais empatia você tem, mais relações interpessoais positivas e agregadoras você tem no seu círculo de convivência. Olha só que interessante e como uma coisa se liga na outra, né? Eu digo para vocês por experiência própria. Eu, de certo modo, eu sempre fui muito fechado, assim. Sempre fui mais na minha, mais quieto. E eu cultivava pouco as relações interpessoais. Claro que com o decorrer da vida, a gente se sente obrigado a ter isso. Nós temos que ter as relações interpessoais, nós temos que conversar e ter o convívio com o próximo. E sempre para mim foi muito difícil isso, de certo modo. Vocês podem olhar as aulas e meu podcast, minhas redes sociais e pensarem que não, mas sim, foi extremamente difícil eu conseguir soltar essas amarras de entender que se relacionar com o próximo, conversar, buscar amizades ou coisas do tipo, é mais tranquilo do que imaginamos. É mais simples do que podemos pensar, assim. Porque temos aquela barreira, né? Será que vale a pena conversar com a tua pessoa? Será que vale a pena isso? Será que vale? A gente começa a criar várias barreiras no nosso subconsciente. Ele está ali para nos proteger. Ele vai pelo mais fácil. Então, é melhor que tu não faça. Não precisa se expor, não precisa conversar, não precisa isso, não precisa aquilo. E aí você vai se fechando e quando vê, você está num casulo extremamente isolado, com pouquíssimas pessoas ao teu redor e, em muitos casos, quase nenhuma, como era o meu caso. Quando eu resolvi tirar essas amarras, meio que na marra mesmo, assim, na obrigação, eu vi uma infinidade de possibilidades. Porque as relações interpessoais, elas trazem isso, uma infinidade de possibilidades. E nós lidamos aí com todos os tipos de pessoas. As que concordam com você, as que não concordam, as que te criticam, as que te criticam, mas também já vem agregado ofensas, pessoas que tu gosta, pessoas que tu não gosta, mas quando você também estabelece a sua empatia, você estabelece aquele círculo respeitoso de eu respeito a sua opinião apesar de eu não concordar com ela. E a partir disso você atrai, é magnético, você atrai pessoas respeitosas à sua volta e você cria um círculo de convivência muito bom, muito profundo e cheio de trocas de sabedorias, amizades, dentre outras possibilidades que possam acontecer. Então, as relações interpessoais, elas estão extremamente ligadas à empatia. Se você não tem a prática da empatia ou simplesmente está dominado pelo medo do que as pessoas vão pensar ou algo do tipo, sim, as tuas relações interpessoais elas vão reger por essa energia e pode ser que você esteja hoje num círculo não tão bom, num círculo que não está sendo produtivo, algo que esteja sugando a sua energia. E uma coisa fecha a outra. Tendo mais empatia, você tem mais conhecimento das pessoas, como elas agem, como elas realmente respeitam o próximo, e você acaba tendo pessoas respeitosas à sua volta, formando o teu círculo realmente bacana de pessoas que, mesmo que você não concorde com a opinião, você as respeita e vice-versa. E isso é muito legal. E isso mostra que nós podemos sim ter o controle dessas amizades, dessas convivências. É como eu sempre digo, nós não precisamos estar em um lugar onde não nos sentimos bem. Nós não temos essa obrigação de estar ali. Mas sim nós temos a obrigação de respeitar, mas também de nos retirarmos e de conviver com pessoas que estejam alinhados com o nosso respeito, com o nosso propósito. Mas isso só acontece quando temos relações interpessoais e nos desafiamos a ter essas relações interpessoais.
com as pessoas que gostamos e não gostamos. Olha só que interessante. Porque isso faz nós crescermos como ser humano. Faz a nossa inteligência emocional crescer também em lidar com essas adversidades. Então, quanto mais empatia você tem, mais um ambiente saudável você cria. Isso no ambiente profissional e no teu ambiente pessoal. Mas isso só é possível se treinarmos também. Porque nós não nascemos com essa facilidade interpessoal de lidar com as pessoas. Nós vamos desenvolvendo com o tempo. Tem pessoas que têm mais facilidade e outras, como eu, que não têm tanto essa facilidade. E vai treinando, 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 ao ponto de se tornar algo natural e extremamente necessário. E após muitos treinos, nós enxergamos e vemos que não é algo complexo. É algo satisfatório conhecer pessoas. É algo satisfatório nos relacionarmos com as pessoas. Pois sempre aprendemos algo, sempre trocamos experiência e sempre agregamos algo também na vida do próximo. Certo, pessoal? Encerramos aqui então esse ciclo de inteligência emocional dos 5 pilares. Antes teve também os meus 3 pilares. E as próximas aulas aí eu vou trazer algumas dicas aí de algumas leituras que eu faço que me ajudaram muito nessa questão da inteligência emocional, de desenvolver, de ser positivo com as situações. Não esqueça, o impossível é apenas um ponto de vista e até a próxima aula.